Esse vídeo vai ser um vídeo assim, ó, eu vou dizer, bombástico. Gente, por quê? Porque você sabe que nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que é o quê? Que é o que regimenta o que cada professor deve ensinar em cada ano escolar, desde a educação infantil até o ensino médio, isso mesmo. E você sabia, gente, tem gente e tem cidades, tem professores que não querem usar a consciência fonológica porque dizem que a consciência fonológica não é assertiva. E aí eu pesquisei, porque eu fiz uma pesquisa, como eu disse em outro vídeo, sobre o que os professores têm dúvida, né, em relação à alfabetização. E uma das coisas era quais são as recomendações da BNCC, as recomendações atuais da BNCC sobre a alfabetização. Você sabia que uma das recomendações atuais da BNCC sobre a alfabetização é que você ensine a consciência fonológica para os seus alunos? Choquei, Prof. Dani, você chocou. Então curte, compartilhe, comente e envie aí para suas professoras, se você é coordenadora pedagógica e quer que as suas professoras usem a consciência fonológica, porque elas não estão acreditando, elas querem usar o Bababibobu. Então, olha, recomenda para elas aquele livro, né, do Cariace, que é Bababibobu, não lembro bem o nome, mas vou procurar e deixo aqui para vocês. Então, olha só, gente, a BNCC, ela regimenta, e eu quero falar aqui para vocês, né, olha, eu pesquisei porque eu gosto de falar através de fatos, né? Contra fatos não há argumentos. Então, a BNCC, ela não enfatiza um método, mas ela enfatiza a importância de desenvolver a consciência fonológica como uma habilidade essencial no processo de alfabetização. Então, no campo, né, da prática da linguagem e escrita, diz que a criança, através do sistema alfabético de escrita, sendo consciência fonológica um passo inicial e indispensável. Olha só que lindo! Essa habilidade é vista como base do aprendizado, a correspondência entre sons e letras. Prof, vamos ensinar som e letra? Vamos entrar aqui para o nosso curso Caminhos da Alfabetização ou na mentoria para que você possa utilizar essa metodologia tão eficaz de ensino para os seus alunos, tá na descrição desse vídeo. Mas curte e compartilha que você já vai estar ajudando para que eu consiga mandar mais vídeos para vocês. Então, essa habilidade, ela é específica, né? Se finaliza no primeiro ano e a gente diz, assim, eu até falei isso em outro vídeo, que a gente concretiza uma finalização de letramento, né? De letramento que eu digo leitura com o quê? Com uma maior compreensão no segundo ano, mas não que essa criança tem que ler só no segundo ano, não. Ela tem que terminar o primeiro ano lendo e escrevendo todas as palavras do seu dia a dia, compreendendo e já lendo placas, né, saindo na rua e olhando, querendo ler tudo. E aí no segundo ano, com a entrada do nosso sistema de avaliação, né, que são as provas, a criança, ela se força a finalizar por completo essa leitura escrita. Então, olha só, no ensino fundamental 1, língua portuguesa, 5, reconhecer o sistema alfabético de escrita, incentivando a relação das unidades sonoras, fonemas, representação do som, e grafemas, que são as representações gráficas. Então, você vai ter que ensinar letra-som. Isso tá lá na BNCC, gente. Então, se tá lá na BNCC, por que você fica procurando 1000 métodos? Por que você já não usou, então, a consciência fonológica? A BNCC já diz que é ensinar letra-som para alfabetização. E a criança, ela precisa consolidar, né, esse processo, e eu já disse isso para vocês, né, que quanto mais a criança lê, mais ela desenvolve a sua escrita. Por isso que a professora do primeiro e do quinto ano, elas são responsáveis por uma escrita correta. Não é só do primeiro, é a do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Porque a partir do sexto, indica-se que ela já consiga escrever fluentemente sozinha e ler fluentemente sozinha. Então, ela vai amadurecendo e consolidando cada vez mais os processos. Isso é normal na vida da gente.
Então a BNCC, ela tem como prioridade fazer com que a criança no primeiro ano ela já faça relação de todos os fonemas. O que são os fonemas? As letras do alfabeto, com os grafemas. O que são os grafemas? A escrita. Então, letra A, letra A. E ela já vai escrever pequenas palavrinhas para isso. E também, isso assim, olha, é muito importante. E a BNCC enfatiza muito isso e nós professores esquecemos de fazer isso. Você esquece. Por quê? Porque você quer passar um monte de conteúdo para os seus alunos, você acha que não tem tempo, e outro dia, mentorando uma professora, eu disse para ela, no início dá trabalho, mas no final vai super tranquilo. Então, você não quer perder tempo de fazer a criança lendo, porque lê devagar, porque lê sílaba por sílaba, porque faz não sei o que, fica fazendo som. Gente, não importa. Um dos eixos de leitura que a BNCC diz é que a criança precisa desenvolver a oralidade. E falando em oralidade, eu lembro muito da minha escola, no meu segundo ano, como a professora incentivava a gente a ler os textos da cartilha. Era cartilha ainda, né? E a minha professora incentivava muito essa leitura. Então ela falava travessão, ponto de interrogação, ponto de exclamação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu me lembrei que lá no sexto ano, no sétimo, no oitavo, eu tive aula de espanhol. E o espanhol, ele tem uma coisa diferente do Brasil. No início, quando é uma pergunta, já começa com ponto de interrogação, para você saber qual é o tipo de entonação de voz que você faz. No português, não, o ponto tá só no final. O que para a criança deixa aquilo fica... ele não consegue, né, distinguir bem. Eu vejo quando a minha filha tá lendo, que ela vê que tem um ponto de interrogação no final, daí ela faz, será? Só no fim, né? Mas a entonação de voz, ela já deve ser desde o início. Então, você precisa trabalhar com seus alunos oralidade. Você precisa trabalhar com eles a leitura. Então, nessa ordem, oralidade, leitura e, por último, a escrita. Então, você vai criar nesse seu aluno vocabulário, oralidade, fala, articulação de fonemas. E na hora da escrita é onde você vai dar para ele os domínios do sistema de escrita. Eu falei em outro vídeo que eu estava fazendo uma avaliação com uma turma de primeiro ano. O aluno, ele sabia o conceito porque a professora tinha ensinado, mas com a pouca maturidade ele não conseguiu colocar. Ele me disse assim, desenho é com S ou é com Z? Porque o S no meio de duas vogais faz som de Z. Mas desenho então deve ser com Z. Ele me disse assim, mas ele não percebeu que ali tinha duas vogais, mas ele entendeu o conceito. Como aquele conceito havia sido ensinado para ele, ele sabia, mas logo ele vai conseguir colocar o conceito e trabalhar aquilo. Então, quando essa parte aqui da escrita, nós chamamos de uma escrita fluente. A criança consegue produzir uma escrita alfabética em pequenos textos. E também, né, a BNCC fala de ensinar essa correspondência, grafemas, fonemas e proporcionar uma segmentação de palavras, leituras de sílabas e formação de palavra. Nós precisamos ensinar para os nossos alunos a separar sílabas. Por isso que você ensina a contar as sílabas, para que ele possa separar. Para que essa criança precisa aprender separação de sílaba? Você sabe? Escreve aqui nos comentários. Por que você precisa ensinar a separar sílabas? Vamos ver, se você escreveu certo, eu vou responder o que você pensou, será? A criança precisa aprender a separar sílabas para quando ela escreve um texto, uma frase, não tem espaço no final, ela precisa saber como separar essa palavra. Gente, eu lembro que eu detestava separar sílaba. E hoje eu sei por que eu detestava, né, separar sílabas de palavras assim. No texto é por causa da dislexia. Os dislexos não gostam de palavras separadas.
eles têm dificuldade de leitura. Então, eu não gostava de separar sílabas. Eu sabia separar sílabas, mas eu não gostava de separar sílabas. Então, você precisa ensinar para os seus alunos separação de sílabas. Contagem, ó. Camelo. Quantas sílabas? Então, aqui, o K, o meio, o Lo vai para o outro lado, porque não coube, não teve mais espaço, né? Então, você também precisa... Ai, gente, isso é uma coisa que a minha mãe falava assim, ó, 1000 anos. Você ia... sabe por quê? Porque a minha mãe trabalhava muito com crianças com dificuldade, né? Minha mãe tinha uma sala de inclusão na escola e ela falava isso e hoje às vezes a gente esquece disso. E a gente quer que daí o aluno com autismo, o aluno que tem um TDAH bem grave, impulsivo ou desatento, ele se conecte à aula. Sabe por quê? Porque a gente não contextualiza. Ai, gente, olha ali, ficou feio. Contextualiza as coisas que nós estamos ensinando, os conteúdos, as matérias. Você não contextualiza que ele vai precisar de fração para fazer um bolo, uma receita, ou para quando ele for fazer a piscina na casa dele, ele vai ter que saber o que é metro cúbico, metro quadrado. Você não contextualiza, a criança ela não encontra significado para aquilo. Então, para que a criança aprende números com vírgulas, tá? Os decimais, ali, os milésimos e os centésimos, para usar sistema monetário. O seu aluno que tem autismo, você tem que ensinar ele números com vírgulas com sistema monetário, fazendo ele ir comprar, para que ele encontre significado para aquilo. Dependendo do nível de TEA, a família busca a autonomia, então você precisa ensinar para isso para ele. Para que eu vou ensinar temperatura para os meus alunos? Para saber que de manhã tem que botar um casaco quando tá o tempo para baixo. Quando tá o tempo para cima, mais perto dos 30, ele vai sem casaco. É para isso, então você precisa contextualizar, encontrar significado nessas leituras e nessas aprendizagens. Oferecer, né, diferentes, isso tá lá, você já sabe, cada ano, né, tem a quantidade de textos que nós devemos ensinar, né, textos de diferentes gêneros para as nossas crianças. Começamos o primeiro ano com listas. Por que listas? Porque ordem. A criança no primeiro ano, ela ainda não tem uma ordem. Então você vai ensinar dias da semana, você vai ensinar o horário, você vai ensinar mês, você vai ensinar lista, critérios, 1, 2, 3 coisas mais importantes, organizar os fatos, o que aconteceu primeiro, o que a gente faz primeiro no piquenique? A gente compra as coisas, escolhe o lugar, faz a lista, o que é? Escolhe o lugar. Então, organização temporal é muito importante. Você deve sempre, né, ter na sua sala de aula, BNCC pede que você faça isso, recursos, usos de jogos, brincadeiras e tecnologias digitais. Sim, diz para você usar recursos digitais. Fale com a sua diretora, diz que tá na BNCC, tá bom? E também respeite os ritmos de aprendizagem, mas com atenção, respeitar os ritmos de aprendizagem com atenção. Se você está vendo que a sua criança não está desenvolvendo, seu aluno não está desenvolvendo corretamente, busque apoio pedagógico. Fale com a orientação educacional, fale com a sua coordenadora pedagógica e peça para ela chamar a família, porque pode ser que ela tenha algum transtorno de aprendizagem, tá bom? Então, nós devemos sempre avaliar o nosso aluno de maneira assertiva, ver se ele está desenvolvendo com escritas espontâneas, com pequenas leituras, com jogos de Leia e Ligue. Eu gosto muito do Leia e Ligue, porque são coisas fáceis. Você pode colocar palavras atrás nas costas dos alunos e fazerem eles lerem atrás no colega e colar no lugar certo. O nome tá errado, colocar no nome errado, né? No colega certo e assim arrumando, né? E você explore muito os repertórios textuais. Leia diferentes tipos de textos, né? E use a oralidade. Trabalhe com essa criança as práticas orais de falar. Por favor, gente, deixa o aluno ler. Não lê tudo. Olha, gente, chega
de eu entrar na sala de aula e o professor tá só falando. Deixa essa criança ler, deixa essa criança entender. Tá lá na BNCC, prática da oralidade. Deixa ele ler, por favor, tá bom? E lembre-se que você é um mediador do ensino. Então, você utilizando a consciência fonológica como uma prática de ensino, trabalhando letra, som, fonemas, grafemas, oralidade, leitura, escrita, trabalhando segmentações de palavras e usando, jogos e brincadeiras, com certeza o seu aluno vai se desenvolver diferente dos outros. Eu tenho certeza disso. Siga essas dicas, coloca na sua sala de aula e me conta como foi. E não sou eu que estou dizendo que a consciência fonológica é a melhor. BNCC também confirma isso. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço!